Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável e eu tô aqui para falar mais uma vez sobre uma treta gigante que aconteceu. Ontem eu coloquei um vídeo, já era tarde da noite, madrugada, meia-noite e pouca. Coloquei um vídeo falando sobre as questões de uma igreja em Anicuns, a Igreja Assembleia de Deus, que o pastor está usando o púlpito para poder fazer campanha para aquele candidato que faz a arminha com a mão. O que acontece é que eu fiz esse vídeo, uma denúncia, citando o artigo 37º da Lei Geral das Eleições, que diz que a igreja não pode ser usada para isso, né? Inclusive, eu coloquei até informações de adesivagem do candidato feito na porta da igreja, convocado pelas pessoas da igreja. A igreja encheu de bandeirinha, bandeirola do Brasil para fazer orações pelo Brasil. A gente sabe muito bem pelo que, né? Qual é o símbolo que tem sido usado agora para o candidato à extrema-direita, né? E aí o que acontece é que eu fiz esse vídeo, que eu não vou falar muito sobre ele aqui, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ver o que foi que eu falei, né? O que foi que eu expliquei lá. E aí, esse vídeo eu coloquei de madrugada, mas hoje de manhã comecei a receber mensagem de pessoas falando que o vídeo estava correndo em alguns grupos da cidade, né? Grupos da cidade mesmo, de pessoas, moradores da cidade. E aí algumas pessoas começaram a me mandar as mensagens que estavam circulando lá pelo grupo. Inicialmente, a primeira mensagem que eu recebo é uma mensagem extremamente preconceituosa e discriminadora, falando sobre a minha orientação sexual, falando por eu ser gay e também falando do fato de eu viver com HIV. O que acontece? Eu vou passar aqui as mensagens para vocês que vocês possam ouvir e ver o que foi falado, porque eu acho que é importante eu mostrar o que foi falado e depois a pior parte vem no final. Mas eu não vou deixar para o final para criar suspense, para criar engajamento, não. É porque pela ordem cronológica mesmo das coisas. Esse grupo eu consegui, como se eu estivesse lá dentro, porque algumas pessoas lá dentro começaram a me mandar as mensagens enquanto estava acontecendo, assim, começaram a mandar. E ao mesmo tempo começaram a atacar o vídeo lá no Instagram, né? Então eu vou colocar aqui para vocês verem e vou falando, fazendo alguns comentários. Esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo porque eu faço questão de mostrar para vocês todas as mensagens que circularam, tá? Você é um viadinho, isso aí não sabe o que tá falando não, esse besta aí. Que ele vai meter a cara aqui na nossa cidade, sendo que ele mora aqui. Deixa ele enganar e quebrar o resto do nariz dele aqui. Ameaça. Pai do mato, esse aí é o filho do João Geraldo, não, ué. Esse bicho aí é cheio do bicho da goiaba. É só AIDS. Ele fazia palestra com Lula. Trabalhava fazendo palestra no Brasil aí, ó. Esse bicho aí é o filho do João Geraldo lá, que é um bicho da goiaba. Bem, só nessas 3 primeiras mensagens foram 2 pessoas diferentes. Eu já consegui saber quem são, já peguei o nome deles, já peguei todas as informações para fazer um boletim de ocorrência. Eles cometeram 2 crimes, né? O crime pela Lei 7.716 de 89, que é a Lei Antirracismo, e mais recentemente o Supremo Tribunal, o STJ, né, o Supremo Tribunal de Justiça, equiparou a homofobia ao crime de racismo, que é esse ódio, essa intolerância, né, a algumas pessoas por uma determinada condição, enfim, orientação sexual no caso. E também a sorofobia, né, que a gente chama de sorofobia, que é a Lei 12.984 de 2014, essa é bem mais recente, que define como crime a discriminação contra pessoas que vivem com HIV. A minha sorologia é publicizada, né, todo mundo sabe, mas em nenhum momento eu autorizei alguém a tratar desse jeito, bicho da goiaba, parece que ele falou, né, com desdém, com desprezo e expondo a minha sorologia num lugar onde eu não estava, né, eu não estava lá para poder explicar. Primeiro, para desmistificar essa questão desse bicho da goiaba, como ele falou. Enfim, eu vou continuar aqui para vocês verem que as coisas vão piorando. Não, essa eu falei mesmo, Luana. Mas é mesmo, ele é mesmo, o que tem? Não, ele tem que dar pai-pinto na nossa cidade, aqui da igreja nossa. Nós não vemos aqui, ué. Fala pra ele dar pai-pinto lá onde o Lula manda os outros enfiar o dedo no botão do outro pra lá. Aqui não. Se eu tivesse filho pequeno e pôs aquele John Willis lá pra ser negócio de educação lá, meus filhos iam parar de estudar. Porque lá não tem capacidade de tomar conta de filho de ninguém.
Que lá não presta, que lá não tem capacidade de tomar conta de filho de ninguém. Um drogado, vagabundo daquele. Leve esse áudio meu pra ele. Bem, mais um ato de homofobia. Primeiro é que eu nasci em Anicuns, eu sou de Anicuns, e eu poderia falar de qualquer cidade, assim. Não, eu não falei da cidade, né? Eu falei da igreja em si. Na verdade, eu falei do pastor, porque a igreja em si não tem... A igreja não tem uma ação anti-lei. Quem tem uma ação que é contra a lei é o pastor, né? No caso. Eu não falei mal da cidade, pelo contrário, eu não tenho nada contra a Anicuns, eu frequentei muito enquanto meu pai estava vivo. E depois ele demonstra essa discriminação com relação ao Jean Willis, que não tinha nada a ver com a história, acabou entrando lá simplesmente para poder justificar o preconceito dele. Por que o Jean Willis não seria uma pessoa competente para poder cuidar dos filhos dele, ser professor, ministro da saúde, da educação? Tipo, ia parar de estudar porque um ministro da educação é gay? Tipo, uau. Enfim. Isso aí não stand de lei, não. Se vier. Se vier. Rapaz, eu tô cagando de medo. Ele começa a debochar. Cara de perder tempo com um processinho desse aí, só prova que não tá com nada mesmo não, moço. Isso aí nós fala todo dia nos grupos de WhatsApp um pelo outro. Vai não esquenta a cabeça não, moço. Isso aí é um trem que... dá nada, entendeu? Assim... falar é uma coisa, entendeu? Agora... deixa o pau torar a folha, moço. Até eu tô no meio lá, pelo que eu vi um vídeo aqui. Nossa, mas pobre é bobo, hein? Só que o cara mora em Brasília, ele é melhor que os outros. Vai ser trouxa pra lá, seus cambados de pó com... Nossa, Pireca, eu tô cagando de medo. Capaz que se fosse uma coitada igual a Tainara, esse povo aí tava morrendo de medo aí, que não conhece justiça. Agora eles acham que justiça, porque o cara mora em Brasília, o outro mora em São Paulo, o outro mora não sei aonde. Eles estão achando aí que a justiça age pelo tamanho da cidade que a pessoa mora. Não, a justiça é uma só, entendeu? Ela tem que julgar o processo do mesmo tamanho na cidade, do mesmo tamanho que na outra. Ô, trem bobo! Exatamente. E aí eu queria lembrar que Anicuns é uma cidade que tem 20 mil habitantes, uma cidade pequenininha lá no interior, aqui no interior de Goiás, e a mesma lei que julga um crime em Brasília, na capital do país, julga lá dentro de Anicuns, tá? Então, assim, não é porque eles estão lá que ele pode falar isso toda hora, como ele falou, a gente fala isso o tempo todo no grupo. Como? Vocês são o tempo todo homofóbicos? Vocês são o tempo todo criminosos? Vocês estão infringindo a lei o tempo todo? Como que é isso? Entendeu? E como que você acha que você tem tanta certeza que vai ficar impune, assim, diante de tanta coisa que você tá falando e acha que é isso, é natural fazer esse tipo de coisa? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, a homofobia mata muita gente, né? Pessoas gays no Brasil morrem pelo simples fato de serem gays. Não é porque você tá passando na rua, foi assaltado e levou um tiro, não, é porque a pessoa é gay, ela é atacada e morta por isso. Sem contar a questão de saúde mental da população LGBT, que é uma saúde mental em frangalhos. Né, tá todo mundo agora doente, com a cabeça doente por causa da pandemia, agravou muito a questão de saúde mental. A questão LGBT de sexualidade de gênero é um troço que torna ainda mais difícil conviver nessa sociedade. Né? Então, assim, eu faria essa reclamação tanto lá em Anicuns quanto em qualquer outro lugar. Não importa se eu não tô morando na cidade. Eu moro no Brasil. E dentro do Brasil, se eu não aceito alguma coisa que eu considero errado, que tá contra a lei, eu tenho todo o direito de denunciar. E eu vou denunciar. Entendeu? Então, assim, o fato de eu não viver na cidade não quer dizer que eu não posso denunciar um pastor da cidade que tá cometendo ato ilícito. Isso não existe. Rapaz, se quiser processar, que processa. Todo mundo sabe o caminho da justiça. Ele debocha. Eu nunca vi um cachorro processado, nem uma égua, nem um cavalo. O processo foi feito, foi pra homem mesmo. Ele tá diminuindo o pastor, querendo desfazer do pastor da cidade, falando que o pastor tá obrigando os evangélicos a votar no Bolsonaro, no homem que faz arminha. E nós simplesmente só se defendeu a nossa cidade. Que ele não mora aqui, quem vive aqui é nós. Quem tem que pensar o que é melhor pra nós aqui são nós que moram na cidade. Não, querido. Eu vou falar, eu comparei o rapaz viado pulador de moito assim, ó, que tinha no mato primeiro. Aí no mator nem se vai matar, não dá nada. Nós é réu primário, eu sou réu primário, você é réu primário, entendeu? Nunca tive um processo, né, de crime, de nada, né? Então não dá nada. Esconde aí 24 horas, aparece de novo e apresenta com um advogado aí e acabou, aí. Vai responder em liberdade aí. Olha o desprezo, né? A certeza da impunidade que ele tem, né? Ele acha que pelo fato dele ser réu primário, então vamos fazer perder o réu primário, né? Eu acho que é uma boa ganhar uma fichinha ali por homofobia. Vai cagar na latinha, isso! Fala o que eu quiser, a boca é minha. Ninguém sustenta minha boca, não. Pra falar a verdade pra vocês, eu nem sabia que ele era filho de João Geraldo. Uai. Pra mim era um cara de rede social aí pra lá, que tava falando do pastor. Ai, todo mundo cagar, vai com o processo lá e busca logo o processo pra falar. Então quer dizer que se fosse uma pessoa da rede social qualquer, não fosse filho do cara que ele conhece, tava tudo bem.
fazer aquilo, falar aquilo num grupo cheio de gente, porque tem 256 pessoas nesse grupo. E ele simplesmente acha que podia ter falado à torta e à direito, sendo preconceituoso dentro do grupo, só porque não é filho de alguém que ele conhece. Meu pai era muito conhecido nessa cidade. Então quer dizer que se fosse filho do João Geraldo não pode falar, mas como não sabia, eu podia falar. E aí entra um primo meu na história. O que acontece? Esse primo meu é tipo meu irmão, uma pessoa que eu amo profundamente, a gente se dá muito bem, mas ele tem umas questões complexas, sabe? Ele é uma pessoa difícil, machista, tem questões ali complexas de ser machista, homofóbico às vezes. Ele me ama, ele é meu primo, ele me ama, eu amo, mas ele tem essas questões. E aí ele manda um áudio. Eu vou colocar só um trechinho que eu não quero expor o meu primo, que eu já conversei com ele. Assim que eu recebi os áudios dele, eu mandei pra ele e falei: primo, o que é isso aqui? Me explique o que é isso aqui, eu espero que você tenha entrado com o bonde andando e eu não tenha entendido e você não tenha entendido o que estava acontecendo. E ele me ligou, me mandou mensagem, conversou comigo e disse: não sei o que, não era bem isso, enfim, se explicou. Eu vou colocar só um trechinho e depois eu vou colocar o comentário do mesmo cara lá de cima. Fala, meus amigos de Aricuns, como é que vocês estão, tudo bem? Ó, eu quero pedir desculpa pra vocês, o que esse primo meu ridículo tá falando aí, certo? Que ele falou da nossa linda cidade. Em nome do meu tio, eu quero pedir desculpa pra vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu não preciso de ninguém pra pedir desculpa por mim, tá? Eu não preciso. Segundo, eu não falei mal da cidade, mais uma vez, tá? E mesmo que eu tivesse falado, eu não falei. E essas pessoas criaram uma intriga porque incluíram o meu primo e o meu irmão na treta. Tipo, que não tinha nada a ver com a história. Então, assim, o trem foi longe, sabe? E começou a incluir outras pessoas. E aí vem o tal que tinha me chamado de viadinho, que tava debochando da justiça, com esse comentário. Aí, ó, tá vendo aí? Ficar a pessoa ter coerência. É isso aí, ó. Tem que dever gratidão. A pessoa tem que ter gratidão, não é falar mal da igreja, não. Eu não tenho que ter gratidão nenhuma com a igreja. A igreja nunca fez nada pra mim. Nem de igreja eu tenho afeição nenhuma. Nunca frequentei igreja, não tenho que ter isso. Nem por igreja, nem por ninguém. Então não me cobra isso. Entendeu? Se você tem alguma questão lá com a igreja positiva, que se mantenha na igreja. Eu não tenho, tá bom? E aí entra um mediador na história, que era um rapaz, eu não sei, esses nomes eu nunca vou divulgar, tá? Óbvio. Essa fonte que me mandou essas mensagens foram algumas fontes, mas uma delas mandou massivamente as mensagens. Isso nunca vai ser, mas esse mediador, ele entra na jogada tentando convencer, então, os dois criminosos a pedirem desculpa. E olha a maneira como os caras respondem. Então utiliza o grupo, então, pra você pedir desculpa. Porque a palavra foi muito errada. Independente se alguém jogou isso pra fora, ou mandou pra alguém, ou fez uma fofoca, a palavra em si é uma palavra que ela é doída, é errada. E outra, o presidente da República não compactua com isso não, cara. Compactua com isso nunca, jamais. A gente não pode julgar uma pessoa por algo que ele tenha contraído. Por exemplo, vocês falar de HIV, falar porque ele é homossexual, tem nada a ver. Nada a ver. Então isso aqui é o seguinte, eu acho que tem um momento de vocês pedir desculpa. Desculpa e morreu o assunto, e parar. Agora pega um áudio da família aí, você vai e comemora, ihu. Ah, pelo amor de Deus, cara, isso é desumano, isso é desleal. Isso não é certo, mano, não é certo. Não é certo. Independente, aqui é um grupo público, tem várias pessoas aqui. Como você quer que não vaze uma conversa dessa? Tudo meu só chamei de viadinho. Mas de princípio eu comecei a responder você, mas assim, no vídeo da pessoa tem duas pessoas, né? Você e o Elvio. Então é falando por vocês dois. Foi ele que falou, foi você não, em relação à questão da doença, tá? Mas você chamou ele de viadinho, né? Que você iria quebrar o nariz dele. Então isso aí é feio também, tá? Não é mais feio, nem menos feio do que o Elvio diz, não. Ambos falaram palavras desagradáveis, desumanas, homofóbicas e palavras que discriminam o ser humano, tá? Então, já falei pra você, no áudio tá aí. Utilize esse espaço para pedir perdão. Ele insiste. Falar que tá errado. Falar que você errou. Que não era essa a intenção. Peça perdão. Para outra coisa, bem clara, tá? No vídeo eu falo vocês, né? Eu tô falando de um vídeo, porque tanto o erro seu quanto o erro dele foi grotesco, cara. Foi desumano. Será que você não entende disso, não, cara? Isso aqui não passa na sua cabeça que vocês... vocês agiram de uma coisa... Ah, tô falando em grupo, não sei o quê. Cara, pelo amor de Deus, a gente não ofende, não. As pessoas dessa forma, não. Então é um momento você pedir desculpa da sua parte, do Elvio pedir desculpa. Mas não, a gente errou. Não é feio falar que errou, não. Ô, São Júnior, mas você acha que foi só eu e o pai do Mato que errou? Ele não errou, não? Nas conversas dele? Ou você acha que foi só eu e o pai do Mato? Fica aí a dica, patrão. Aí o que acontece é que o cara que falou da AIDS lá, ele tenta se justificar dizendo que eu errei, eu falei errado. Eu nem tava na discussão, nem sei do que eles estão falando ali, entendeu? Até então eu só recebi as mensagens separadas, ou seja,
eu não tava ali para me defender, eu não tava ali para poder, eu não tinha como falar. Então assim, como é que eu estou falando coisa errada? Eu, por um acaso, os ofendi para que eles pudessem me ofender de volta, tipo uma legítima defesa da ofensa? Não. Foi uma ofensa gratuita que eles fizeram porque eles tentaram deslegitimar a minha reclamação, a minha denúncia contra o pastor da igreja. O que tem a ver vocês responderem a pessoa da forma que vocês responderam? Tá vendo? O sensato. De caracterizar a pessoa, a orientação sexual, de falar de saúde da pessoa. Você acha que você foi certo mesmo? Vocês acham mesmo que vocês foram certos na resposta? Pelo amor de Deus, certeza que vocês acham que vocês estão certos ainda? Errei não, moço. Falei viadinho, sem maldade, sem nada. Não Sem errei maldade. bosta nenhuma, não. E a justiça foi feita para processar. Que processa, gente? Rapaz, nem a família dele não dava a favor do que ele quis desfazer da nossa cidade, discriminar a cidade que o pai dele viveu a vida toda e amava e gostava de nós, todo mundo aqui. Nem a família dele não estava a favor dele. Agora esse bando de puxa-saco de grupo aqui, vem puxar saco dos outros, rapaz. Ai, comprar um punhado de Angola, vocês cuidarem de muita vida. Ah, não, que choreiro danado, moço. Se eu fosse viado, não importava que ninguém falasse, não, hein? Se algum dia eu virar viado, eu mesmo vou andar pra todo mundo. Eu sou e pronto. Ah, não, que bobeira. Ah, não, que choreiro. Pois é, mas ele não é viado. E ele não pode falar isso. E mesmo que ele fosse viado, ele não poderia falar isso com a intenção de ofender ninguém, tá? Porque não é o fato de você ser alguma coisa que você deixa de ofender quando você xinga outra pessoa por esse termo que pode ser pejorativo, né? Uma pessoa chamar o outro de bichinha, isso é bastante ofensivo. Gente, e sério, no final vai ficar pior. Eu não sei nem onde eu vou morar, não, né? Porque eu acho que eu vou morar na cadeia. Depois de um processo desse, eu vou pra cadeia, meio que eu tô pedindo. Ah, que erro grande, moço. Nós todo dia brincamos nesses grupos aqui. Vocês vai todo mundo rezar, vai pra igreja orar e para de molar a vida dos outros, cuidar da vida de vocês, se for processado é eu. Enfim, e aí a gente tá indo aqui já pro final, e aí quando um dos membros, ele ameaça uma das pessoas que estava lá. Uma das pessoas que estavam no grupo foi Só ameaçada. Maria da fofoca aí, Tainara Maria fofoca, fofoqueira. Tainara, se você quiser, não encontra agora aí. Agora. Entra dentro do carro aqui, vou ir onde você tá. Ó, pra você ver, essa menina provavelmente ela me defendeu dentro do grupo e o cara foi em cima dela, atacando. E aí num outro grupo teve uma questão que aí agora já tá indo ladeira abaixo, assim, sabe? E aí num outro grupo teve uma parte que um cara... Aliás, no outro grupo não, foi no mesmo grupo. O cara me chamou de covarde. Olha só. Pois é, pai de Mator, agora que eu fui entender o assunto direitinho. Esse desgraçado filho do João Gerardo aí falar mal das igrejas evangélicas. Tem vergonha na cara, rapaz. Acabou com o bolo de tomar de chinela na bunda até dar calo. Até o velório do saudoso pai dele, que é o senhor João Geraldo, foi dentro da igreja. O povo tudo tratou com o maior carinho, maior respeito ele. E outra coisa, João Geraldo era muito bom para as igrejas. No final da vida dele, ele foi ser evangélico. Nunca foi evangélico. Procurar saber aí que vocês vão ver. Agora aparece o filho dele aí lá do cu do cachorro, querendo conversar fiado em rede social. E tem muito palhaço aqui dando corda. Muito palhaço aqui dando corda. Mas dando corda para as coisas certas, não vamos desgraçados aqui da corda, não. Esses bandos de burro, bando de bobo. Enfim, preguiça de terminar de escutar. Primeiro, o meu pai nunca foi evangélico, não teria nenhum problema que fosse, mas ele nunca foi evangélico, nem no dia que ele morreu. Então, assim, essa história não cola. Segundo, ele de fato foi velado nessa igreja. E daí? Tô nem aí. Eu não tenho. Gente, você tá errado, o trem tá errado. Eu não vou ficar passando a mão, passando a pano pra um cara que tá fazendo merda. Um pastor que tá indo contra a lei. Não é porque velaram meu pai lá dentro, o corpo do meu pai lá dentro, que agora ele ficou bonzinho. Não, ele tá sendo... O que me chegou até mim é que ele está tendo atitudes desonestas. E isso tem que ser denunciado. Enfim, e aí circulou por vários grupos da cidade, né? Mas aí teve um em especial que eu achei extremamente cruel. Eu ainda não descobri muita coisa sobre isso, que eu recebi de algumas pessoas aleatórias que não quiseram mandar mais detalhes. Mas eu queria deixar vocês... só para vocês verem os absurdos que circularam nesse grupo. Traduzindo, mudou Dani Cum porque não tava achando ninguém para comer o cu dele mais, viado. Ô, moçada, bom dia. Ó, o pai não conversa aqui, mas eu não posso deixar isso aí passar, não. Um Zé Ruela desse aí, rapaz, de falar do Nicuns aqui, ainda diminuir nossa cidadezinha aqui, que pra mim, aqui no meu coração, a cidade é enorme. É uma cidade minúscula. Zé Ruela, igual o Jacaré falou aí, ó, saiu do Nicuns porque não tinha ninguém pra comer ele. Fila da puta. Aí se ele quer proteger o Lula ladrão, o Lula Lau, ele vai proteger lá pra onde ele mora, moço. O cara desse aí tinha até vergonha de falar que era Nicuns, safado. Narizinho feito prático assim.
Ai, tomar no meu... Deixa pra lá, Zé Ruela. Ô, pessoal, bom dia a todos. Não dá nada não, gente. Isso aí é pessoa mal amada, não sabe falar de Aricuns, não conhece Aricuns, não. Saiu daqui, era muito novo. Aricuns é um lazer total, é um pedacinho bom demais de viver, né? Isso é um quarta-feira. Eu concordo, eu gosto de Aricuns. Pô, se isso é porque o cara tá com o cu recarcado, rapaz. É porque não tá achando ninguém pra comer o cu dele. Aqueles paradrapos que tá lá na naveta dele, lá no focinho dele lá, ó. Que gente tem nariz, né? Por tem vento, é focinho. Essas desgraças aí que não vai nada, esses viados. Viado é porqueiro. Aí o cara foi enfiar o pau na goela dele e empurrou no nariz, quebrou o nariz dentro da cabeça da rola aí, por isso que o nariz empachado. Não, moço, o cara é filho da puta, rapaz. O cara que nunca trabalha, não faz nada, fica nos ovos dos outros, entendeu? Só fica falando mal da cidade que morou, desgraçado. Ah, pois é, Léo. Mas o Zé Ruela desse aí, ó, se o cara já saiu cedo daqui, exclui ele com das ideologias dele. Dá pra você ver aí, ó, pelo jeitinho meigo dele conversar aí, que ele quer andar com calcinha vermelha, fio dental, fiada no rego, lançando a bandeirinha LGBT na rua, né? E fiquei falando mal da igreja, rapaz. Eu não sou contra a igreja ter suas ideias formadas, não, moço. Tentar trazer os fiéis pro lado certo, não, lado de Deus. Todo mundo tá vendo. E não sou contra o cara ter a posição dele política também, não. O cara pode ser preso, pode ser... Não pode ser gay. Eu respeito. O que eu não respeito é um Zé Ruela desse aí. Veio falar de Nicuns, rapaz. Nossa senhora, da minha infância eu achava bom pegar uns baitolas desse aí e dar nas orelhas dele, quando eu era mais novo. Achava bom demais. Vagabundo é neto do João Geraldo? Se for, ainda bem que o vô dele não tá vivo pra ver isso. Empurrar a mão no meio da cara dele, desgraçado. Ele toma vergonha na cara e vira homem, vagabundo. Então, bota a polícia pra tirar o caroço de manga da cacunda dele, que nem aquele vídeo lá, o senhor só... Prezando a cidade, chamando de minúsculazinho. Então por que tá atrás da Assembleia de Deus, numa cidade minúsculazinha? Tá querendo aparecer. Cara, o palmito alemão nele, tá precisando disso, meu amigo. Ajuda esse rapaz aí. Ia botar a polícia pra tirar o caroço de manga dele aí, que ele abre os olhos. João Geraldo tem um filho viado e outro ladrão. Ô, desgraça, né? Ô, Sandrinho, você viu lá, Sandrinho? Ele ainda vai formalizar ainda denúncia no Ministério Público contra a Assembleia de Aricuns. Ele se sentiu incomodado, ele. Mocinho, tá querendo aparecer. Você viu que ele tem um canal aí? É um babaca, tá querendo aparecer. Porque você não vira nada, não. O pastor tem um direito como pessoa de... Ele não vai falar que a igreja tem que fazer aquilo. É lógico que esses pastores fazem isso, né? Eles usam do apoio que a igreja tem pra ele. Vai falar que ele vai votar, que ele não vira nada. Você é votado. Agora é o seguinte, vamos ver se nós descobrimos o Instagram dele e começar a bombardear ele lá, entendeu? Vamos fazer isso. É isso. Então, deixa eu só falar. Eu não preciso de fazer fama na internet, tá? Eu já tenho. Já tem gente que me conhece na internet. E é por isso que eu vou usar esse espaço para denunciar cada vez mais gente que está cometendo ato ilegal. Eu trabalho com direitos humanos há quase 20 anos. E eu nunca tive medo de ninguém. Não é agora que eu vou ter medo de uns bostas lá de Aricuns, tá? Sim, eu vou continuar movendo a ação. Eu vou tentar descobrir quem são essas pessoas que falaram no último grupo aí que eu compartilhei. Quem são essas pessoas? Estou tentando descobrir quem são. Vou sim mover uma ação civil, eu acho. Um advogado amigo meu está me orientando, ele vai comigo fazer isso tudo. A reclamação do Ministério Público vai ser feita, porque o pastor Gianni Kunz não pode fazer o que ele está fazendo. Ele até deletou alguns posts. Se ele corrigir o problema, gente, é isso, entendeu? Eu acho que assim, todas as pessoas têm o direito de corrigir os seus problemas. Se ele, a partir de agora, tirar os posts que são propaganda do candidato, se ele parar de coagir e de constranger as pessoas que pensam diferente dele, é esse o objetivo, entendeu? Eu podia ter feito isso antes, só que eu não vi, eu não sabia. Agora essas pessoas não. Esses que me atacaram, eles foram extremamente cruéis. E eu vou atrás dos meus direitos como cidadão, porque eu vou fazer isso em nome de todas as pessoas que são viado, gay, travesti, sapatão e que vivem com HIV. Porque essas pessoas não podem fazer assim. Elas não podem achar que elas estão fazendo uma brincadeirinha, entendeu? E eu tenho muita sorte. Eu tenho muita sorte de já viver com HIV há 20 anos, de já falar com isso publicamente há 14, 15 anos e de já
ter conseguido superar todas as dificuldades que a maioria das pessoas no Brasil que vivem com HIV tem, que é ouvir esse tipo de brincadeirinha, que é ser o tempo todo discriminado em todos os lugares que vai e todas as coisas que tentam fazer. Vai comprar pão na padaria, escuta desaforo, sabe? Então, assim, é por essas pessoas e por mim também, claro, que eu vou sim correr atrás de todos os recursos que eu tiver para punir essas pessoas, tá? E punir exemplarmente, para que sirva de exemplo para que ninguém mais faça isso, tá bom? Então é isso, mil desculpas pelo áudio longo, mas eu queria compartilhar tudo com vocês, para que vocês pudessem ver o que eu passei hoje, nesse dia que foi horrível, porque ouvir as pessoas, assim, o bom é que eu recebi muita gente mandando mensagens bacanas de acolhimento, isso foi muito legal para mim, me fez muito bem, mas ao mesmo tempo é muito doloroso, né? Você ouvir isso, essas coisas todas, e ver que as pessoas debocham da lei, né? Elas acham que elas nunca vão ser punidas, seja porque elas moram lá em Aricuns, numa cidade pequena, onde as coisas muitas vezes acontecem ali dentro, só ali dentro, seja porque elas estão certeza da impunidade, porque elas não acreditam que esse tipo de violência vai ser punida mesmo, né? Vamos ver, né? Vamos torcer. Eu espero contar com o apoio de vocês. Então compartilhem esses conteúdos, compartilhem o máximo possível que vocês puderem, para que as pessoas saibam e conheçam esses horrores que acontecem na vida das pessoas, tá bom? Que estão ali enfrentando, seja um problema de saúde grave, como é o HIV e a AIDS, seja por questões de orientação sexual e de gênero, tá bom? É isso. Um beijo, até mais, tchau, tchau.